Olá, boa tarde, você que está acompanhando aí, nós estamos com uma nova edição do programa Educação em Ação. E hoje a semana é super especial, iremos falar sobre o Dia dos Professores. E nossa homenageada é uma grande professora aqui de Rondonópolis, atuante, Sueli Bonfim. Boa tarde, Sueli. Olá, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui falando da docência, minha vida profissional. Obrigada pelo convite. Sueli, o que é ser professora? Vamos logo assim, direto no assunto, né? Durante esses 2 anos nós vimos aí uma mudança brusca na educação. Então eu quero saber de você, Sueli, em relação a isso. Como é ser professora nessa época de pandemia? Muito se diz que os professores não têm trabalhado muito, né? Por outro lado, os professores dizem que o trabalho dobrou, se tornou, né, maçante, exaustivo. Fala para nós um pouco sobre o seu cotidiano como professora durante esses 2 anos de pandemia. Esse período foi um grande desafio, né? Foi como trocar o pneu do carro em movimento. Por quê? Nós trabalhávamos presencialmente, nós tivemos que aprender a trabalhar de uma forma diferente, com o uso de tecnologias que antes a gente não dominava, a maioria de nós não trabalhávamos com vídeo, nós tivemos que usar as nossas ferramentas, né? O Estado também não estava pronto, os municípios, estados, né? Foi repentino, de repente a gente começou a trabalhar de casa. Foi muito difícil, porque a gente não teve uma formação para isso, foi muito difícil porque muitos não tinham internet, celular potente para tanto. As famílias também não têm, claro que há exceções, mas muitos pais têm um celular para várias crianças dentro de casa. Muitas vezes trabalham com este celular. O que aconteceu? O professor teve que ficar à disposição dessas famílias. Uns pais poderiam nos atender pela manhã, porque quando as crianças são pequenas, a gente passa pelos pais também, né? E outros à tarde, outros à noite. O que acontecia? Nós que tínhamos uma carga horária definida, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite, a gente ficou à mercê para tentar amenizar e atender da melhor forma possível as nossas crianças. Nós tivemos que ficar à disposição das famílias. Então, nós também desorganizamos toda a nossa vida. Nós não ficávamos mais das 7 às 11, ou das 13 às 17, ou das 7 às 22, às 19 às 22. Tudo mudou. Tudo mudou. Então, assim, só para que você entenda melhor, assim como eu, tem professores que têm essa dificuldade ainda de manusear a tecnologia. E aí, como que funciona? Não teve apoio? Como que vocês fizeram? O corpo da escola ali, a docência da escola, se ajudaram para poder atender esses alunos? Né? Porque ninguém ficou desatendido. Todos tiveram o respaldo de vocês. A escola, a gente se fez na escola. Nós não tivemos curso, como fazer vídeo, como metodologias diferenciadas a partir de tecnologias que nós desconhecíamos. A gente sabe usar tecnologias, nossos celulares, nosso computador para redigir um texto, para leitura, mas para trabalhar metodologias que fossem capazes também de despertar as nossas crianças, porque precisávamos ter essa atenção, precisávamos despertar essa atenção das crianças. E não podemos esquecer que as nossas crianças, elas aprendem através das interações e brincadeiras, e muitas perderam familiares, outros ficavam só com adultos, então foi um período difícil para todo mundo. E o professor tinha que tentar minimamente trabalhar os laços afetivos com essas crianças, trabalhar de forma que elas se sentissem atraídas pelo que nós estávamos trabalhando com elas. Não foi um período fácil. Sueli, em relação a essa volta híbrida, sim. Você, como professora, você acha interessante essa volta? Ou você vê aí um risco, né, de contaminação? Você tem algum ponto negativo? Nos esclareça o teu ponto de vista. Nós voltamos híbrida, com menor quantidade de crianças, cumprindo os protocolos. E você concorda? Concordo com o retorno, porque as nossas crianças estavam sofrendo.
com uso excessivo de telas, sobrepeso pela falta de movimento, às vezes traumas causados pela falta de interação com crianças, muitos só têm avós, tios, os pais trabalham o dia todo. Então eu vejo hoje as crianças muito mais felizes nas escolas, e para nós também, que a gente está podendo nos organizar para atender mais e melhor as crianças. Eu vejo até uma preocupação, como está acontecendo já no estado, voltar todas, sem que antes se reveja casa a casa, escola a escola, para ver se é possível tratar cada diferença, cada lugar com as suas diferenças. Em relação, vamos mudar um pouco de assunto, Sim. Em relação, Sueli, trabalhar na escola com um corpo docente definido a longo prazo, isso existe? Ou como que funciona hoje a educação? Segundo a professora Maria Alice Proença, da PUC, doutora pela PUC de São Paulo, um dos problemas da educação é a rotatividade de profissionais. E hoje nós observamos uma grande rotatividade de profissionais nas escolas pela falta de concurso público. A escola, veja a importância de ter um grupo efetivo. A escola tem um PPP. O que é o PPP? Projeto Político Pedagógico. O que é isso? O projeto político pedagógico, ele visa atender cada localidade nos seus interesses, na sua demanda, segundo sua realidade. Então, o que acontece? Um profissional hoje, não concursado, ele chega em fevereiro na escola, até que ele se aproprie daquele contexto, daquela realidade, está quase terminando o ano. O ano que vem ele vai para outro lugar e começa tudo de novo. Perde quem? As crianças, a comunidade, a sociedade como um todo. Então, só para a gente entender melhor um pouco isso. Sim. Então, o que acontece hoje? Os professores acabam tendo um tempo de conhecer essa criança ao longo do ano, e no ano seguinte ele muda de escola. Sim. A criança acaba sentindo muito. Também. Não cria vínculos com a escola, né? E por que isso? Assim, o que poderia fazer para que mude esse quadro? Fazer concurso público, a demanda. Falando de Rondonópolis especificamente, a maioria dos nossos profissionais são de concursos antigos, né? E um grande número de profissionais se aposentou desde há 2 anos atrás, começaram a se aposentar. Não tendo concurso, a rotatividade se torna anual e grande. Há escolas com mais de 50%, ou muito mais de 50% do seu quadro não efetivo. Qual a solução? Concurso público logo, urgente. Porque aí acaba neutralizando essa rotatividade e vocês acabam criando não só uma dinâmica melhor, sim, uma interação entre o grupo e fortalecendo também toda a comunidade. Sim. É isso? Isso. Então, que interessante. Eu não sabia, mas é muito bom. Sueli, eu Sim. gostaria de saber outra coisa. Em relação a ser professora, né? Como estamos nessa semana, né, chegando aí, Dia dos Professores, dia 15, o que é ser professora, Sueli? Fala para nós o que é ser professora e o que tem dentro do coração da professora Sueli? Qual o desejo que você gostaria de expor para nós, rondonopolitanos? Ser professora, antes de mais nada, é você assumir um compromisso social. É você assumir um compromisso com a formação do cidadão que você deseja para a sua sociedade. É você decidir se você quer alguém que pensa, que seja autoral ou um copista. É você decidir se a sociedade que está cumpre com seus desejos, está dentro do seu desejo. Ou você prefere trabalhar uma educação que vise um sujeito crítico, conhecedor de seus direitos e deveres, protagonista. Eu trabalho nessa perspectiva. E um desejo para a escola seria a intersetorialidade. O que seria isso, Sueli? A gente recebe todas as demandas dentro da escola, todas as problemáticas. Nós recebemos crianças com problema de fala, problemas familiares. O que a gente precisava? De uma rede de apoio. Seria uma ajuda tremenda para os profissionais. Nós somos docentes. Aqui em Rondonópolis já teve, né? Sim, já teve. E por que se encerrou? Política pública, né? Ou falta dela.
Então, a gente precisa de psicólogos, nós precisamos de fonoaudiólogos, nós precisamos de pessoas da assistência social para apoio familiar. Isso, sim, faria com que o nosso trabalho fosse muito melhor, que atendessem não só a escola, mas acho que o desejo da população de ter pessoas melhores, de ter uma sociedade mais acolhedora, mais humana, menos preconceituosa. E aí essa criança que chega com uma deficiência, uma debilidade na sala de aula, vocês como professores têm essa sensibilidade para poder estar encaminhando elas para esses profissionais. Essa seria a sua intenção? Um pouco maior. Eu queria que esses profissionais atendessem na escola, porque muitas vezes na escola. Sim, muitas vezes você encaminha uma criança. Hoje, vamos falar de Rondonópolis. O Nilmo Júnior, onde é que está o Nilmo Júnior? Distante dos bairros. Muitas vezes as pessoas não têm condição financeira, as mães não têm como levar por conta do trabalho. Então, o ideal, como já tivemos, seria que esses profissionais atendessem na escola. Como a gente tem um trabalho bacana com as crianças que têm deficiência, né? Que tem no contraturno o AE, que é o atendimento à criança com deficiência. Então, que a gente tivesse uma rede de apoio maior, que fosse mais ágil, entendeu? Que não entrasse, que não fosse como um atendimento de alguém que busca no posto de saúde, mas que a escola fosse prioridade. Entendi. Eu acredito que todos ganharemos com isso, a educação, a saúde, a promoção social, os cidadãos. Que desejo lindo, viu, Sueli? Obrigada. Muito emocionante, espero que ele seja realizado. Acho que não é um desejo só meu, né? O que seria de nós sem professores? Eu falo isso com toda a propriedade. Eu, desde criança, viu, Sueli? Professores sempre tiveram grande importância na minha vida, assim como você. Sempre preocupada em orientar para que se torne, né, cidadão de bem. E é isso. Tem uma consideração final para nos deixar? Só dizer assim, que muitas vezes todo mundo quer saber de educação. Todo mundo, todos os demais profissionais querem dizer, lógico, com exceções, como é a educação. Muitas vezes a gente vê as políticas públicas para a educação sendo decidido por quem nunca colocou o pé na escola. Então, a gente precisa dar mais ouvidos aos profissionais da educação, valorizar mais a escola como um todo, investir na educação, porque é de lá que partem todos os acertos ou os desacertos sociais. Então, que se invista mais em educação. A educação é uma ação complementar da família, né? Não existe a separação, a escola só ensina, a família só educa, não. Nossa ação é complementar. A escola e os professores, eles buscam o melhor para as nossas crianças, mas a gente precisa de ajuda. Isso. Nós vamos encerrando o nosso quadro Educação em Ação. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.